Quanto tempo a esperança consegue viver alimentada por mentiras piedosas? Não estou falando de mentiras cruéis, daquelas que destroem. Estou falando das mentiras que sustentam. Das mentiras que mantêm um coração batendo quando ele deveria ter parado. Das mentiras que são, na verdade, a coisa mais próxima do amor que existe. Toda quinta-feira, às 10 horas da manhã, um homem de 68 anos caminhava pela Rua das Acácias, número 342, no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Ele usava o uniforme azul dos Correios, desbotado pelo sol e pelos anos. Boné com o símbolo amarelo. Bolsa de couro surrada no ombro. Passos lentos, cansados, de quem carrega mais do que correspondências. Seu Manoel. As pessoas do bairro o conheciam há décadas. Ele era o carteiro da região desde os anos 80. Tinha visto crianças nascerem, crescerem, saírem de casa. Tinha entregue cartas de amor, contas de luz, notificações de despejo, cartas de faculdade, telegramas de morte. Ele era, de certa forma, o mensageiro invisível da vida de todo mundo ali. Mas havia uma entrega que ele fazia toda semana que era diferente de todas as outras. Uma entrega que pesava mais do que qualquer pacote. Uma entrega que, durante 4 anos, foi a única coisa que impediu um coração de mãe de finalmente desistir de bater. Seu Manoel parava em frente ao portão verde desbotado do número 342. Uma casa simples, térrea, pintura descascando, jardim pequeno com algumas flores que insistiam em crescer apesar da terra seca. Uma corrente velha trancando o portão. Ele respirava fundo, sempre respirava fundo antes dessa entrega. Colocava a mão dentro da bolsa. Pegava o envelope branco, a letra manuscrita na frente, sempre a mesma caligrafia. Para Mamãe Rosa, com todo o meu amor. Pedro. E então ele batia palmas. 3 palmas. Como sempre fazia. Do outro lado, uma mulher de 55 anos aparecia na porta. Cabelo grisalho preso num rabo de cavalo simples. Avental florido por cima do vestido. Rosto marcado pelos anos, pelas preocupações, pelo sol. Mas os olhos brilhavam. Toda quinta-feira de manhã, aqueles olhos brilhavam como se ela tivesse 20 anos de novo. Rosa. Ela vinha quase correndo até o portão. Sorrindo, sempre sorrindo, como se aquele envelope branco fosse a coisa mais preciosa do mundo. E era, para ela, era. Seu Manoel, chegou a carta do meu Pedro? E seu Manoel sorria, aquele sorriso triste, cansado, que ela nunca entendia direito. Ele estendia o envelope por cima do portão. As mãos dela tremiam ao pegar. Sempre tremiam. Ele via as mãos dela apertarem aquele papel como se fosse o próprio filho que ela estava abraçando. Chegou sim, Dona Rosa. Como sempre, seu menino não esquece da senhora. Graças a Deus. Eu fico tão preocupada quando demora, sabe? Mas ele é certinho. Toda semana tem carta. Todo juízo, esse meu Pedro. Seu Manoel engolia em seco. Forçava o sorriso de novo. Todo juízo. Rosa olhava para o envelope. Para a letra do filho. Para o carimbo dos Correios. Ele deve estar bem, né, seu Manoel? Lá no destacamento. Ele escreve que está tudo bem, mas mãe sempre fica com o coração apertado. Ele está bem, Dona Rosa. Pode ficar tranquila. Mentira. A mentira número 208. Porque essa era a 208ª carta que seu Manoel entregava. E Pedro não estava bem. Pedro não estava em destacamento nenhum. Pedro não estava escrevendo carta nenhuma. Pedro estava morto. Morto havia 4 anos. Desde a primeira semana que ele tinha pisado em solo de missão de paz. Uma emboscada. Rápida. Fatal. Ele nem teve tempo de mandar a primeira carta de verdade. Mas as cartas continuavam chegando. Toda semana. Sem falhar. Porque Pedro tinha escrito todas elas antes de ir. 200 cartas. Uma para cada semana de 4 anos. Ele tinha previsto. Tinha se preparado. Tinha deixado instruções.
E seu Manuel tinha prometido. Tinha prometido entregar, uma por uma, semana após semana, até a última, mesmo sabendo que cada entrega era uma mentira. Mesmo sabendo que estava mantendo uma mãe vivendo em uma ilusão. Mesmo sabendo que, quando a última carta chegasse, ele teria que destruir o mundo dela. Mas hoje não era o dia. Hoje ainda tinha mais uma carta. Hoje Rosa ainda podia acreditar que o filho estava vivo. Se essa história já tocou aí dentro, deixa o teu like. É um jeito de dizer, eu entendo o que é amar alguém além do possível. E me conta nos comentários, você conseguiria carregar um segredo assim por anos para proteger alguém? Rosa entrou em casa segurando a carta contra o peito. Como sempre fazia, ela ia direto para a cozinha. Sempre ia. Colocava a água para ferver para o café. Sentava na cadeira de madeira velha, a mesma onde se sentava havia 30 anos. E então, só então, ela abria. Com cuidado. Como se o papel fosse feito de cristal. Como se pudesse quebrar. Ela desdobrava a folha. 3 páginas. Sempre 3 páginas. A letra do Pedro. Aquela letra que ela conhecia desde que ele tinha 6 anos e aprendeu a escrever o próprio nome. E ela lia. Minha querida mamãe, aqui estou eu de novo, escrevendo para a senhora na minha folguinha. Está calor aqui, mãe. Muito calor. Mas nada que eu não aguente. A senhora sabe que eu sempre fui cabeça dura. Hoje de manhã eu acordei cedo e fiquei pensando na senhora. Lembra quando eu era pequeno e a senhora me acordava às 6 da manhã para ir para a escola? Eu reclamava tanto, dizia que era cedo demais, que eu queria dormir mais. E a senhora puxava o cobertor e dizia que a vida não espera preguiçoso. Eu te agradeço por isso, mãe. Por ter me ensinado a levantar cedo. Por ter me ensinado a não desistir. Por ter me ensinado que a gente é forte mesmo quando acha que não é. Aqui tem momentos difíceis. Não vou mentir. Tem dias que o cansaço bate. Tem dias que eu sinto saudade de casa tão forte que dói no peito. Mas aí eu fecho os olhos e lembro da senhora. Lembro do cheiro da sua comida. Lembro da sua mão na minha cabeça. Lembro da sua voz me chamando de filhinho. E aí eu consigo continuar. Rosa parou de ler. As lágrimas já estavam ali. Sempre estavam. Ela limpou com a costa da mão. Sorriu. Aquele sorriso cheio de orgulho, cheio de saudade, cheio de amor. Meu menino, meu guerreiro. Ela continuou lendo. A senhora está se cuidando, né, mãe? Está tomando os remédios do coração? Está comendo direitinho? Porque eu sei que quando eu não estou aí, a senhora esquece de comer. Esquece de tomar remédio. Fica só trabalhando, trabalhando. Mas eu preciso que a senhora se cuide. Porque quando eu voltar, e eu vou voltar, mãe, eu vou voltar e a gente vai ter muito tempo juntos ainda. A gente vai sentar naquela varanda e tomar café. A gente vai ver aquelas novelas ruins que a senhora adora. A gente vai rir das fofocas da dona Marlene da esquina. A gente vai viver, mãe, muito ainda. Então se cuida. Por mim, promete? Rosa assentiu, como se ele estivesse ali, vendo. Eu prometo, filho. Eu prometo. A carta continuava, falando sobre o dia a dia. Sobre os amigos que ele fez no quartel. Sobre a comida horrível da tropa. Sobre o calor, o frio, a chuva. Coisas pequenas, coisas do dia a dia. Coisas que faziam Rosa sentir que ele estava perto. Que estava vivo, que estava bem. No final, sempre a mesma despedida. Eu te amo, mãe. Mais do que todas as estrelas do céu. Mais do que todo o ar que eu respiro. A senhora é a razão de eu estar aqui. A razão de eu querer ser melhor. A razão de tudo. Beijo do seu filho que te ama infinito, Pedro. Rosa dobrou a carta. Devagar. Com carinho. Ela abriu a gaveta da mesa. Lá dentro tinha uma caixa de sapatos velha. E dentro da caixa, 207 cartas. Todas dobradas. Todas guardadas. Todas lidas e relidas 1000 vezes. Ela colocou a carta número 208 junto com as outras. Fechou a caixa. Beijou a tampa. Logo você volta, meu filho.
logo. Mas Pedro não ia voltar. Nunca ia. Seu Manuel saiu dali e caminhou mais 3 quarteirões até completar a rota da manhã. Entregou mais 6 cartas, 2 pacotes, uma conta de água. Cumprimentou Dona Marlene, aceitou o cafezinho da Dona Joana. Reclamou do calor com o seu Antônio. Mas a cabeça dele estava longe. Estava com aquela carta, com aquela mentira, com aquela mãe que ainda acreditava. Quando terminou o turno, ele foi para casa. Um apartamento pequeno de 1 quarto, perto do centro. Ele morava sozinho. A esposa tinha morrido fazia 10 anos. Os filhos tinham se mudado para outros estados. Ele tinha netos que via uma vez por ano, se tivesse sorte. Ele era sozinho, mas não se sentia sozinho, porque tinha aquela missão, aquela promessa. Ele entrou em casa, tirou o uniforme, tomou banho, comeu algo simples, arroz, feijão, ovo, e então foi para o quarto. No armário, na prateleira de cima, tinha uma caixa de papelão grande. Ele pegou, colocou na cama, abriu, lá dentro, envelopes, muitos envelopes, todos brancos, todos com a mesma caligrafia, todos numerados no verso, do número 1 ao número 200. Ele tinha entregado 208. Faltavam menos do que ele gostaria. Ele pegou o envelope número 209. Olhou, sentiu o peso, sentiu a responsabilidade. Mais uma semana, mais uma mentira, mais uma esperança falsa entregue. Ele fechou os olhos e se perguntou, pela milésima vez, se estava fazendo a coisa certa. Pedro tinha 22 anos quando decidiu se alistar. Ele não vinha de família militar. Não tinha tradição de servir. Não tinha obrigação nenhuma. Mas ele queria servir o país. Queria fazer diferença. Queria ser mais do que só um menino que cresceu no Ipiranga sem pai e com mãe que se matava de trabalhar. Pedro não conheceu o pai. Ele tinha ido embora quando Pedro ainda estava na barriga da Rosa. Um homem fraco, covarde, que não soube lidar com a responsabilidade. Que sumiu sem deixar rastro, sem pagar pensão, sem olhar para trás. Rosa criou Pedro sozinha. Ela trabalhava como faxineira, limpava 3 casas por dia. Saía às 5 da manhã, voltava às 7 da noite. Mãos sempre vermelhas de produto de limpeza. Costas sempre doendo, pés sempre inchados. Mas ela nunca reclamou, nunca deixou Pedro ver ela chorar. Nunca deixou ele sentir que faltava nada. Ela dava tudo o que podia. E o que não podia, ela inventava um jeito. Pedro cresceu vendo isso. Cresceu vendo a mãe se sacrificar. E ele jurou, desde pequeno, que um dia ia retribuir. Ia dar para ela tudo o que ela nunca teve. Ia fazer ela se orgulhar. Ele se formou no colégio. Não foi fácil. Ele estudava à noite, trabalhava de dia como empacotador no supermercado. Ajudava a mãe com as contas. Mas ele terminou. E quando terminou, Rosa chorou. Chorou de alegria. Porque nenhum dos dois tinha estudado além da 5ª série. E ali estava o filho dela, formado no ensino médio. Você vai longe, meu filho. Você vai ser alguém na vida. E Pedro queria muito. Mas faculdade era caro, e trabalho bom era difícil. E as contas não paravam de chegar. Então ele pensou no exército. Alistamento, salário fixo, benefícios, possibilidade de carreira. E ele entrou. Rosa ficou com medo. Medo de perder o filho. Medo de ele se machucar. Medo de ele ir para longe e ela ficar sozinha. Mãe, é só 1 ano. 1 ano e eu volto. E com o dinheiro, a gente melhora a casa. A gente conserta o telhado que está vazando. A gente compra aquela geladeira nova que a senhora precisa. Rosa segurou as mãos dele. Aquelas mãos que ela tinha visto crescer. Aquelas mãos que um dia eram minúsculas e agora eram maiores que as dela. Eu só quero que você volte, filho. Eu não preciso de geladeira nova. Eu não preciso de telhado consertado. Eu só preciso de você. Eu vou voltar, mãe. Eu prometo. Pedro serviu 1 ano. E foi bom.
Ele gostava da disciplina, da rotina, do propósito. Ele se destacou, os superiores notaram, e quando o ano terminou, fizeram uma proposta. Ele podia continuar, virar militar de carreira, salário melhor, plano de saúde, aposentadoria garantida, e tinha mais. Tinha uma missão de paz. 4 anos no exterior, Haiti, ajuda humanitária, reconstrução, ganho extra significativo. 4 anos era muito tempo longe, muito tempo sem ver a mãe. Mas o dinheiro era o suficiente para comprar uma casa de verdade, para tirar Rosa daquele aluguel precário, para dar segurança. Pedro pensou muito, e decidiu aceitar, mas ele tinha um problema. Ele conhecia a mãe, sabia que ela não ia aguentar. 4 anos sem notícia, sem saber se ele estava bem, era tempo demais. O coração dela não ia suportar. Então ele teve uma ideia. Ele ia escrever as cartas. Todas as cartas, antes de ir, uma para cada semana dos 4 anos. 200 cartas, e ia deixar alguém entregar, uma por uma, para que a mãe nunca se sentisse abandonada, para que ela sempre soubesse que ele estava pensando nela. Pedro passou 3 meses escrevendo. Todo dia, depois do expediente, ele se trancava no quarto. Pegava papel e caneta, e escrevia. Escrevia sobre tudo, sobre memórias da infância, sobre os planos para o futuro, sobre o amor que ele sentia, sobre a gratidão. Ele escrevia como se estivesse lá, como se estivesse realmente vivendo aqueles dias e escrevendo no final de cada semana. Ele inventava histórias, inventava rotina, inventava amigos, inventava pequenos problemas e pequenas vitórias. Tudo para que, quando a mãe lesse, ela sentisse que ele estava vivo, que estava bem, que estava perto, mesmo longe. 200 cartas, numeradas, datadas, prontas. E então ele precisava de alguém para entregar. Alguém confiável, alguém que Rosa conhecesse, alguém que não fosse levantar suspeita. Seu Manuel. Pedro o procurou uma semana antes de viajar. Foi até os Correios, pediu para falar com ele. Eles se sentaram em um banco da praça em frente. Seu Manuel, eu preciso de um favor. Um favor muito grande, e eu sei que o senhor não me conhece direito, mas a minha mãe confia no senhor. E eu confio nela. Seu Manuel franze o atesta. Pode falar, menino. Pedro tirou da mochila uma caixa. Grande, pesada, cheia de envelopes. Eu vou para uma missão. 4 anos. E eu escrevi cartas para minha mãe. Uma para cada semana. 200 cartas. Eu preciso que o senhor entregue. Uma por semana. Sempre na quinta-feira de manhã. Sempre no mesmo horário. Para que ela ache que estou escrevendo de lá. Seu Manuel olhou para a caixa. Para os envelopes. Para o menino de 22 anos na sua frente. Por que você não manda de verdade? De onde você estiver. Porque eu não sei se vou poder, seu Manuel. Não sei como é a comunicação lá. Não sei se vou ter tempo. Não sei se vou ter condições. E eu não posso deixar minha mãe sem notícia. Ela não aguenta. O coração dela é fraco. Ela precisa saber que eu estou bem. E se você não estiver? E se acontecer algo? Pedro engoliu em seco. Se acontecer algo, o exército vai avisar. Mas até lá, até o fim dessas 200 cartas, ela vai acreditar que eu estou vivo. E eu prefiro que ela acredite nisso do que ficar 4 anos sofrendo sem saber. Seu Manuel ficou em silêncio. Ele era carteiro havia 40 anos. Já tinha entregue muita coisa. Mas nunca tinha feito algo assim. Você está me pedindo para mentir para sua mãe, menino. Estou pedindo para o Senhor manter minha mãe viva. Com esperança. Com alegria. Mesmo que seja uma ilusão. Seu Manuel olhou para Pedro. Viu a sinceridade. Viu o amor. Viu o desespero. E se eu recusar? Aí eu vou pedir para outra pessoa. Mas o Senhor é o carteiro dela. É o Senhor que ela espera toda semana. É o Senhor que ela confia. Então eu estou pedindo ao Senhor primeiro. Seu Manuel suspirou, pegou a caixa,
Sentiu o peso. 200 cartas. 200 semanas. 4 anos. Está bem, menino. Eu entrego. Pedro sorriu. Aquele sorriso cheio de alívio. Ele apertou a mão de seu Manuel. Forte. Obrigado. Muito obrigado. O senhor não sabe o quanto isso significa. Só me promete uma coisa, Pedro. Volta vivo, porque eu não quero ter que entregar 200 cartas sabendo que o dono delas está morto. Eu prometo, seu Manuel. Eu prometo. Mas promessas, às vezes, são impossíveis de cumprir. Pedro partiu em um domingo de março. Rosa foi com ele até o aeroporto. Ela segurou a mão dele o tempo inteiro. No carro, no check-in, na fila de embarque. Ela não soltava. Como se, soltando, ele fosse desaparecer para sempre. Mãe, eu preciso ir. Eu sei, filho. Eu sei. 4 anos passam rápido. Para você, talvez. Para mim, vai ser uma eternidade. Pedro abraçou ela. Forte. Sentiu o cheiro dela. Aquele cheiro de sabão, de café, de casa. Aquele cheiro que ele conhecia desde sempre. Eu te amo, mãe. Eu também te amo, meu filho. Mais do que você pode imaginar. E então ele passou pelo portão de embarque. Acenou. Rosa acenou de volta. As lágrimas escorrendo. Ela ficou ali, parada, até ele sumir completamente de vista. E quando voltou para a casa estava vazia demais. Silenciosa demais. Fria demais. Ela entrou no quarto do Pedro. Sentou na cama dele, abraçou o travesseiro, e chorou. Chorou tudo o que tinha segurado no aeroporto. Mas então, 5 dias depois, na quinta-feira de manhã, seu Manuel bateu palmas no portão. E entregou a primeira carta. E Rosa sorriu. Sorriu porque o filho estava bem. Estava vivo. Estava escrevendo. Estava pensando nela. E assim começaram os 4 anos. Pedro chegou ao Haiti em um março chuvoso. A base era precária. O calor, sufocante. A missão, desafiadora. Mas ele estava preparado. Estava animado. Queria fazer diferença. Ele se entrosou rápido com o pelotão. Fez amigos. Aprendeu a rotina. Começou a trabalhar na reconstrução de escolas, na distribuição de mantimentos, na segurança das comunidades locais. Era trabalho duro, mas era trabalho bom, trabalho que importava. E toda noite, antes de dormir, ele pensava na mãe. Imaginava ela recebendo a carta daquela semana. Imaginava ela lendo. Imaginava ela sorrindo. E isso o fazia feliz. Mas então, 3 semanas depois de chegar, aconteceu. Emboscada. Facção local. Tiros. Caos. Pedro estava no veículo de transporte. Junto com outros 5 soldados. Eles estavam voltando de uma entrega de ajuda humanitária em um vilarejo. Estrada de terra. Curvas. Árvores dos 2 lados. O ataque veio do nada. Tiros de rifle. RPG. Explosão. O veículo capotou. Pegou fogo. Pedro foi arremessado. Bateu a cabeça. Sentiu a dor aguda. Sentiu o gosto de sangue na boca. Tentou levantar. Não conseguiu. Tiros continuavam. Gritos. Alguém pedindo socorro. Alguém chorando. Pedro olhou para o céu. O céu azul, limpo, bonito. E pensou: mãe, eu não vou poder cumprir a promessa. E então tudo ficou preto. Pedro morreu naquele dia. 22 anos. 3 semanas de missão. Ele nem chegou a completar um mês. A notícia demorou 2 dias para chegar ao Brasil. Porque a identificação demorou. Porque a burocracia militar é lenta. Porque ninguém quer ser o mensageiro da morte. Mas chegou. Um oficial do exército foi até a casa de Rosa. Bateu na porta. Ela abriu, sorrindo, achando que era seu Manuel com a carta da semana. Mas não era. Era um homem de uniforme. Com expressão séria. Com um envelope na mão que não era uma carta. Senhora Rosa Maria da Silva? Sim, sou eu. A senhora é mãe do soldado Pedro Henrique da Silva? O coração dela disparou. Sou. Por quê? Aconteceu alguma coisa? E o oficial disse as palavras que todo pai e toda mãe reza para nunca ouvir.
Lamento informar que seu filho faleceu em combate. Ele serviu com honra e bravura. Nossos sentimentos. Rosa não ouviu o resto. Não ouviu nada. O mundo virou silêncio. As pernas falharam. Ela caiu. Ali mesmo, na porta. O oficial tentou segurar. Gritou por ajuda. Vizinhos vieram correndo. Mas Rosa não via ninguém. Só via o filho bebê, o filho criança, o filho adolescente, o filho sorrindo, o filho indo embora, o filho nunca mais voltando. Ela foi internada naquele dia. Colapso nervoso, pressão nas alturas, coração falhando. Os médicos disseram que ela quase morreu, que o choque foi grande demais, que o corpo não aguentou. Ela ficou 15 dias no hospital, sedada na maior parte do tempo. Quando acordava, chorava, só chorava. Os vizinhos cuidaram de tudo. O funeral, o enterro, a papelada. Rosa nem pôde ir, nem pôde se despedir do corpo do filho, porque o corpo nem voltou. Ficou lá, enterrado em terra estrangeira. Quando Rosa teve alta, ela voltou para casa. Mas não era a mesma. Ela tinha envelhecido 20 anos em 2 semanas. O cabelo tinha ficado todo grisalho. Os olhos, apagados. Ela mal falava, mal comia. Só ficava sentada na sala, olhando para o nada. Os médicos disseram que ela não ia durar muito. Que o coração estava fraco demais. Que a vontade de viver tinha ido embora junto com o filho. E seu Manuel viu tudo isso. Viu de longe, porque ele tinha a caixa das cartas. E não sabia o que fazer. Pedro estava morto. As cartas eram inúteis agora. Eram mentira. Não fazia sentido entregar. Mas então ele pensou. Pensou em Rosa morrendo de tristeza. Pensou no pedido de Pedro. Pensou em dar a ela o que Pedro queria. Esperança. Alegria. Mesmo que fosse falsa. E ele tomou a decisão. Ele ia entregar as cartas. Todas elas. Como prometido. Mesmo sabendo a verdade. Mesmo carregando o peso, porque às vezes, a mentira é mais piedosa que a verdade. Na quinta-feira seguinte, seu Manuel foi até a casa de Rosa. Bateu palmas, esperou, ela não veio, ele bateu de novo, nada. Ele estava prestes a ir embora quando a porta se abriu. Devagar, era Dona Marlene, a vizinha. Seu Manuel, a Rosa não está bem. Ela não sai da cama. Não come. Não fala, só chora. Eu sei, eu soube do menino. É uma tragédia. Aquela mulher trabalhou a vida inteira para aquele filho. E agora ele se foi. Ela não vai aguentar, seu Manuel. Não vai. Seu Manuel respirou fundo. Tirou o envelope da bolsa. O envelope número 3. Dona Marlene, a senhora pode entregar isso para ela? Isso é o quê? Uma carta. Do Pedro. Dona Marlene franziu a testa. Do Pedro? Mas o Pedro morreu, seu Manuel. Eu sei, mas ele escreveu essa carta antes de ir. E eu prometi entregar, todas elas. Dona Marlene pegou o envelope. Olhou para seu Manuel, e entendeu. O senhor vai continuar entregando? Mesmo ele estando morto? Vou, porque ela precisa. Porque é o que ele queria. Porque é o certo a se fazer. Mas é mentira, seu Manuel. Mas é uma mentira que vai manter ela viva. Dona Marlene não soube o que dizer. Ela pegou a carta, entrou, e levou até o quarto onde Rosa estava deitada, de costas para a porta, encolhida. Rosa. Chegou uma carta. Do Pedro. Rosa não se mexeu. Rosa, é do seu filho. Ele escreveu para você. Silêncio. Marlene colocou a carta na mesinha de cabeceira. Está aqui, quando você quiser ler. E saiu. Rosa ficou ali, imóvel, por horas. Até que, no fim da tarde, ela virou. Viu o envelope, a letra do filho, e algo dentro dela se mexeu. Ela pegou, abriu, com mãos trêmulas, e leu: Minha querida mamãe, aqui estou eu de novo. 3ª semana por aqui. Está tudo bem, mãe? Não se preocupe, o trabalho é duro, mas eu gosto. Me sinto útil. Sinto que estou fazendo diferença. Hoje eu ajudei a construir uma sala de aula em uma escola.
A senhora devia ver, mãe. As crianças aqui não têm quase nada. Mas sorriem, brincam, são felizes com tão pouco. Me fez pensar em como a senhora me criou. Com tão pouco. E mesmo assim, eu nunca senti que faltava nada. Porque a senhora dava amor. E amor, mãe, é a única coisa que realmente importa. Rosa chorou, mas não era o choro de antes. Era outro choro, um choro de algo que ela não sabia nomear. Ela terminou de ler, dobrou a carta, segurou contra o peito, e pela primeira vez em 2 semanas, ela levantou da cama. Os meses passaram. Toda quinta-feira, seu Manuel entregava uma carta. E toda quinta-feira, Rosa a lia. As cartas traziam notícias. Notícias inventadas, mas que pareciam reais. Pedro falava sobre o dia a dia. Sobre os companheiros. Sobre o calor. Sobre as saudades. Sobre os planos de quando voltasse. E Rosa acreditava. Ou pelo menos, fingia acreditar. Porque era mais fácil acreditar do que aceitar a verdade. Ela voltou a comer, voltou a sair de casa, voltou a trabalhar. Não era a mesma Rosa de antes. Nunca seria, mas era uma Rosa que conseguia levantar da cama de manhã. E isso já era alguma coisa. Os vizinhos estranharam, porque todo mundo sabia que Pedro tinha morrido. Todo mundo tinha ido no velório. Ou pelo menos, no velório simbólico, sem corpo. Mas Rosa continuava recebendo cartas. E falava dele como se estivesse vivo. O Pedro está bem, ele escreveu. Disse que está ajudando a construir casas. O Pedro mandou dizer que sente saudades da minha comida. O Pedro vai voltar logo. Só mais uns anos. As pessoas não sabiam o que dizer. Algumas achavam que ela tinha enlouquecido. Que a dor tinha sido demais e ela tinha perdido o juízo. Outras entendiam que era a forma dela de sobreviver. E seu Manuel continuava entregando. Semana após semana, mês após mês. 1 ano se passou, 52 cartas entregues. 148 ainda na caixa. Seu Manuel carregava o peso. Ele via Rosa sorrindo ao receber as cartas. E ao mesmo tempo, ele sabia. Sabia que estava alimentando uma mentira. Sabia que quando acabasse, ia ser pior. Muito pior. Mas ele não parava. Porque havia feito uma promessa. E seu Manuel era um homem de palavra. 2 anos se passaram. 104 cartas entregues. Rosa continuava vivendo, trabalhando, esperando, sempre esperando. Ela tinha colocado um calendário na parede. Marcava cada semana que passava. Contava os dias para o retorno. Ainda faltam 2 anos. Só mais 2 anos e meu filho volta. Os vizinhos não tinham coragem de confrontar ela. De dizer a verdade. Porque viam que ela estava melhor assim. Que a ilusão era mais suportável que a realidade. Seu Manuel envelheceu naqueles anos. O peso das cartas, físico e emocional, cobrou seu preço. Ele teve que diminuir a rota. O chefe o passou para meio período. Ele não tinha mais força para carregar a bolsa cheia o dia inteiro. Mas às quintas-feiras ele nunca faltava. Nunca se atrasava. Sempre às 10 da manhã. No portão de Rosa. Com a carta. 3 anos se passaram. 156 cartas entregues. 44 restantes. E então, algo mudou. Rosa começou a ficar doente. O coração. Sempre foi o coração. Ele estava cansado, velho, machucado demais pela vida. Ela teve uma internação. 1 semana. Os médicos disseram que era sério. Que ela precisava de cirurgia. Cirurgia cara. Que ela não tinha condições de pagar. Mas Rosa recusou. Eu só preciso aguentar mais 1 ano. Só 1 ano. Quando o Pedro voltar, ele me ajuda. Ele vai cuidar de mim. Os médicos olharam para Marlene. Marlene olhou para o chão. Ninguém teve coragem de dizer. Rosa teve alta. Voltou para casa. Mais fraca. Mais frágil. Mas ainda esperando as cartas. Ainda acreditando. Seu Manuel continuou entregando. Mas agora, ele via. Via que Rosa estava morrendo.
e que as cartas, de certa forma, eram a única coisa mantendo ela viva. 3 anos e meio, 182 cartas. 18 restantes. Rosa mal conseguia sair da cama. Vizinhos se revezavam para cuidar dela, levar comida, dar remédio, fazer companhia. Mas toda quinta-feira, ela se levantava, ia até a porta, recebia a carta de seu Manuel, lia, sorria, e voltava para a cama. Só mais 6 meses, Dona Marlene. Só mais 6 meses e ele volta. Marlene segurava a mão dela, e chorava escondido depois. 4 anos menos 2 semanas. Seu Manuel estava em casa, segurando a caixa. Dentro, apenas 2 cartas. A número 199 e a número 200. A última. Ele tinha entregado 198. 4 anos menos 2 semanas de mentiras, de esperança falsa, de amor impossível. E agora, tinha que entregar as 2 últimas. E depois disso, contar a verdade. Ele não dormiu naquela noite. Ficou acordado, olhando para os envelopes, pensando, se arrependendo, se perguntando se tinha feito a coisa certa. Na quinta-feira de manhã, ele se levantou, vestiu o uniforme, pegou a carta número 199, e foi. Rosa estava na porta esperando. Ela mal conseguia ficar em pé. Estava apoiada no batente, mas estava lá, sorrindo, como sempre. Seu Manuel, a carta do Pedro, ele entregou, com mãos tremendo. Dona Rosa, a senhora está bem? Estou sim, seu Manuel. Estou ótima, porque semana que vem é a última carta. Semana que vem meu filho volta. 4 anos. Ele cumpriu, ele volta. Seu Manuel sentiu o coração apertar. Dona Rosa, eu preciso conversar com a senhora. Sobre o Pedro. Pode falar, seu Manuel. Não, não agora. Semana que vem, quando eu trouxer a última carta. Aí a gente conversa. Rosa sorriu. Está bem, semana que vem a gente conversa. Quando ele voltar, seu Manuel saiu dali e chorou. Pela primeira vez em 4 anos, ele chorou. Chorou porque não aguentava mais. Chorou porque sabia que semana que vem, ele ia destruir aquela mulher. Rosa abriu a carta 199. Minha querida mamãe, estamos quase lá, mãe. Quase no fim. Mais uma semana e eu volto para casa. Volto para os seus braços. Volto para o nosso lar. Eu tenho pensado muito no que vou fazer quando voltar. Primeira coisa, vou te abraçar. Forte. E não vou soltar por um bom tempo. Depois, vamos sentar na varanda. Tomar aquele café com pão que a senhora faz. E vamos conversar. Sobre tudo. Sobre esses 4 anos. Sobre os planos. Sobre a vida. Mãe, eu quero que a senhora saiba que tudo o que eu fiz aqui, foi por você. Cada dia longe, cada momento difícil, cada sacrifício, foi para que a gente pudesse ter uma vida melhor. Para que a senhora nunca mais precise se matar de trabalhar. Para que a gente possa viver em paz. Juntos. Eu te amo, mãe. E até semana que vem. Seu filho, Pedro. Rosa dobrou a carta, beijou, colocou na caixa com todas as outras. 199 cartas. 4 anos de palavras. 4 anos de amor. Ela se deitou, fechou os olhos, e sorriu. Só mais uma semana, meu filho. Só mais uma semana. A última quinta-feira chegou. Seu Manuel acordou cedo. Não tinha dormido direito. Passou a noite inteira ensaiando o que ia dizer. Como ia contar. Como ia destruir 4 anos de esperança em uma única conversa. Ele pegou a carta número 200. A última. A carta final de Pedro. Ele também pegou outra coisa. Um envelope menor, que estava na caixa desde o começo. Um envelope com a letra de Pedro que dizia, para seu Manuel. Abrir quando entregar a última carta. Ele nunca tinha aberto. Tinha esperado. Como Pedro tinha pedido. Ele abriu agora. Dentro, uma carta. E ela dizia, seu Manuel, se o senhor está lendo isso, significa que cumpriu sua promessa. Significa que entregou todas as 200 cartas.
significa que minha mãe passou 4 anos acreditando que eu estava vivo, escrevendo para ela, pensando nela. Eu não sei se voltei ou não. Não sei se estou aí, lendo isso junto com o Senhor, ou se morri em algum lugar longe. Mas se eu morri, eu quero que o Senhor saiba algo. O Senhor fez a coisa certa. O Senhor deu para minha mãe 4 anos de esperança. 4 anos onde ela não viveu na escuridão do luto. Onde ela não morreu de tristeza. Onde ela teve motivo para levantar da cama todas as manhãs. E sim, eu sei. Vai ser difícil contar a verdade agora. Vai ser devastador. Vai sofrer de novo. Vai ser como se eu estivesse morrendo pela segunda vez. Mas o Senhor deu a ela 4 anos a mais de vida. 4 anos que ela não teria tido se soubesse desde o começo. E isso, seu Manoel, é o maior presente que alguém pode dar. Então obrigado. Obrigado por carregar esse peso. Obrigado por mentir por amor. Obrigado por manter minha mãe viva. E agora, entregue a última carta. E conte a verdade, com carinho, com amor, do jeito que eu contaria se pudesse estar aí. Diga a ela que eu a amei até o último segundo. Que ela foi meu motivo. Que tudo o que escrevi nessas cartas era verdade. Mesmo as partes inventadas. Porque o amor era real. Sempre foi. Cuide dela. Por mim. Com gratidão eterna, Pedro. Seu Manoel terminou de ler com lágrimas escorrendo. Ele dobrou a carta. Guardou no bolso. Pegou a carta 200. E foi. Quando chegou na casa de Rosa, tinha gente. Vizinhos. Uma ambulância. Movimento. Seu Manoel correu. O que aconteceu? Dona Marlene estava chorando. A Rosa passou mal. De madrugada. O coração. Ela está muito mal, seu Manoel. Muito mal. Eles estavam tirando Rosa de casa em uma maca. Ela estava pálida. Olhos fechados. Respirando com dificuldade. Eu preciso ir com ela. Eu preciso entregar a carta. Os paramédicos olharam. O senhor é família? Não. Eu sou o carteiro. Mas eu tenho uma carta. A última carta do filho dela. Eu preciso entregar. Marlene segurou o braço de seu Manoel. Deixa eu ir. Eu levo a carta. Eu entrego para ela no hospital. Não. Eu prometi. Eu preciso ser eu. E ele entrou na ambulância. No hospital, Rosa foi direto para a UTI. Coração falhando. Pressão caindo. Os médicos não davam muita esperança. Era questão de horas. Talvez minutos. Seu Manoel esperou do lado de fora. 3 horas. 4. Até que uma enfermeira saiu. Ela está estável. Por enquanto. Mas está muito fraca. Vocês podem entrar. Um de cada vez. Para se despedir, Marlene olhou para seu Manoel. Vai, entrega a carta. Ele entrou. O quarto estava em penumbra. Máquinas bipando. Rosa deitada. Tão pequena. Tão frágil. Ele se aproximou. Segurou a mão dela. Dona Rosa. Sou eu, seu Manoel. Eu trouxe a carta. A última carta do Pedro. Rosa abriu os olhos. Devagar. Ela olhou para ele. Sorriu. Aquele sorriso fraco, mas ali. Ele voltou, seu Manoel? Meu filho voltou? Seu Manoel sentiu o coração quebrar. Vou ler para a senhora. A carta. Pode ser? Pode. Ele abriu o envelope. Desdobrou as 3 páginas. E começou a ler. Com voz trêmula. Minha querida e amada mamãe. Esta é a última carta. A número 200. 4 anos de palavras. 4 anos tentando dizer o que eu sinto. Mãe, eu não sei se eu voltei. Não sei se estou aí, abraçando a senhora, ou se estou em algum lugar longe. Mas se eu não voltei, eu preciso que a senhora saiba algo. A senhora foi tudo para mim. Tudo. A senhora me deu vida. Me deu amor. Me deu força. Me ensinou a ser homem. A ser bom. A ser honesto. A senhora trabalhou tanto. Sacrificou tanto. Só por mim. E eu nunca vou conseguir retribuir tudo o que a senhora fez. Mas eu tentei. Eu fui para essa missão para dar para a senhora a vida que a senhora merece. A casa. A segurança. A paz. E se eu não conseguir,
Se eu não voltei para fazer isso pessoalmente, eu quero que a senhora use o dinheiro que deixei. Use para viver, para descansar, para ser feliz, porque a senhora merece, mãe. A senhora merece tudo de bom que existe nesse mundo. E se eu morri, mãe, eu quero que a senhora saiba que não foi em vão. Eu morri tentando fazer diferença, tentando ajudar, tentando ser o filho que a senhora criou. Não chore por mim, não se culpe, não sofra mais do que o necessário. Viva, mãe, viva por mim, viva a vida que eu não pude viver. Ame, ria, seja feliz, porque toda vez que a senhora sorrir, eu vou sorrir junto. De onde eu estiver, eu te amo, mais do que todas as estrelas, mais do que todo o ar que existe. A senhora é, e sempre será, o meu tudo. Até a gente se encontrar de novo, mãe. E a gente vai se encontrar. Tenho certeza. Beijo eterno do seu filho que te ama para sempre, Pedro. Silêncio. Só o bip das máquinas. Rosa estava com os olhos fechados. Lágrimas escorrendo. Devagar. Ele sabia, seu Manuel. Ele sabia que podia morrer. E escreveu isso mesmo assim. Sabia, Dona Rosa. Ele sabia. E o Senhor sabia, desde o começo, que meu filho estava morto. E entregou as cartas mesmo assim. Sim, porque era o que ele queria. E porque era o que a senhora precisava. Rosa abriu os olhos, olhou para seu Manuel, e sorriu. Obrigada, por me deixar acreditar, por me dar 4 anos com ele. Mesmo que fosse mentira. Não era mentira, Dona Rosa. O amor nas cartas era verdade. Sempre foi, eu sei. Ela respirou fundo, com dificuldade. Seu Manuel, eu posso te pedir uma coisa? Claro, quando eu encontrar meu filho, o senhor pode colocar as cartas comigo. Todas as 200, para que eu leve para ele. Para que ele saiba que eu li todas. Que eu guardei todas. Que eu amei todas. Eu prometo. Rosa fechou os olhos. Está na hora, seu Manuel. Está na hora de eu ir encontrar meu menino. Dona Rosa. Não, está tudo bem. Eu estou cansada. Cansada de esperar. Cansada de fingir. Eu só quero ver meu filho de novo. Abraçar ele de verdade. O monitor começou a apitar. Enfermeiras entraram correndo. Médicos tentaram reanimar. Massagem, choques, remédios. Mas Rosa tinha escolhido. Ela tinha esperado as 200 cartas. Tinha lido todas. Tinha se despedido do filho dela. E agora, estava pronta. O monitor ficou em linha reta. O bip contínuo. E Rosa se foi, com um sorriso no rosto. O velório foi simples. Caixão barato. Flores poucas. Mas tinha gente. Muita gente. Vizinhos. Conhecidos. Pessoas que tinham visto Rosa lutando, trabalhando, vivendo, e dentro do caixão, como seu Manuel tinha prometido, estavam as 200 cartas. Todas, arrumadas ao redor dela, como se fossem cobertores, como se fossem proteção, as cartas do filho, que a mantiveram viva por 4 anos, que agora iam com ela para onde quer que ela estivesse indo. Seu Manuel estava ali, na primeira fileira. Ele não chorou durante a cerimônia. Já tinha chorado tudo o que tinha para chorar. Quando acabou, quando todos foram embora, ele ficou sozinho, na frente do túmulo. Eu cumpri, Pedro. Eu entreguei todas as 200 cartas. E sua mãe viveu. Ela viveu esses 4 anos acreditando que você estava lá, escrevendo, amando. E ela foi feliz, do jeito que você queria. Ele colocou a mão no túmulo. Agora vocês estão juntos. Finalmente. Descansem. Vocês merecem. E ele foi embora. Seu Manuel continuou sendo carteiro por mais 5 anos. Até se aposentar. Ele entregou milhares de cartas, pacotes, contas, telegramas. Mas nenhuma entrega foi como aquelas 200. Aquelas foram especiais. Aquelas foram amor. Aquelas foram sacrifício. Aquelas foram a prova de que, às vezes, a mentira mais bonita é mais valiosa que a verdade mais cruel. Se você tem alguém que ama, não espera.
Não deixa para depois. Diz agora. Escreve agora. Ama agora. Porque o tempo não espera. E a vida não dá garantias. E às vezes, tudo o que nos resta são palavras em papel. Palavras que carregam amor. Palavras que mantêm corações batendo. Palavras que atravessam até a morte. Pedro escreveu 200 cartas. E salvou a mãe dele 2 vezes. Salvou ela da tristeza. E salvou ela da morte prematura de um coração quebrado. Se essa história te tocou, se você chorou, se inscreve no canal Vozes da Alma. Histórias que nos lembram do que realmente importa. Do que vale a pena. Do que fica. E me conta nos comentários, se você pudesse escrever uma carta eterna para alguém que você ama, o que você diria? Porque talvez, só talvez, essa pessoa precise ouvir isso hoje. Não amanhã. Hoje. Pedro nunca voltou. Mas de certa forma, ele nunca foi embora. Porque enquanto as cartas existiram, enquanto as palavras foram lidas, ele estava ali. Vivo. Presente. Amando. E talvez seja isso que sobrevive de todos nós. Não o corpo. Não a carne. Mas as palavras. O amor. A memória de quem fomos para aqueles que amamos. Seu Manuel guardou, até o fim da vida, a carta que Pedro escreveu para ele. Aquela carta de agradecimento. Ele lia toda vez que sentia que tinha errado. Toda vez que se perguntava se deveria ter contado a verdade desde o começo. E a carta sempre dizia a mesma coisa. O Senhor fez a coisa certa. E ele acreditava. Porque tinha visto. Tinha visto Rosa vivendo. Sorrindo. Esperando. Acreditando. E isso, no fim, era tudo o que importava. Rosa foi enterrada ao lado de uma árvore pequena. Que, com os anos, cresceu. Ficou grande. Forte. Cheia de folhas. E toda primavera, a árvore florescia. Flores brancas. Centenas delas. Como envelopes. Como cartas caindo do céu. E as pessoas do bairro diziam que era Pedro. Mandando cartas de novo. Para a mãe dele. Dizendo que estava tudo bem. Que ele estava lá. Esperando. Até o dia que eles se encontrassem de novo. E talvez fosse verdade. Ou talvez fosse só uma árvore. Mas no fim, não importava. Porque amor não precisa de explicação. Amor não precisa de lógica. Amor só precisa ser sentido. E aquelas 200 cartas eram amor. Puro. Simples. Eterno.